Certo, vamos direto ao ponto. A gente sabe que o caso do trágico falecimento do MC Kevin parou o país. E olha, até hoje rende debates super acalorados, né? Oficialmente, a história foi fechada de um jeito, mas recentemente, uma entrevista no YouTube com o MC Misa jogou gasolina na fogueira com umas declarações, no mínimo, explosivas. Então, qual é a nossa missão aqui nessa análise? Como investigadores completamente imparciais, a gente não está aqui para tomar partido ou dizer quem está certo. A ideia é mapear, organizar e entender de verdade essas alegações altamente controversas. Vamos colocar esses relatos sob uma lupa, organizando as contradições e as supostas provas que o Misa citou. Assim, todo mundo que está acompanhando consegue visualizar exatamente o que essa nova versão dos fatos está propondo. Para a nossa investigação fazer sentido, a gente dividiu tudo em 6 pontos fundamentais. Primeiro, a nova versão dos fatos. Segundo, as motivações e a viagem. Terceiro, a cronologia do quarto de hotel. Quarto, o papel da segurança. Quinto, as provas citadas no relato. E, por fim, o apelo por justiça. Vamos lá! Ponto número 1. A nova versão dos fatos. O que exatamente o Misa está alegando de tão diferente? E o que chama atenção logo de cara é esse contraste absurdo. De um lado, a gente tem a versão que todo mundo já conhece, a conclusão oficial de que a queda do Kevin foi um acidente, uma baita fatalidade. Mas do outro lado, a gente tem a alegação pesadíssima do MC Misa. Ele diz com todas as letras que não teve acidente nenhum, e sim uma emboscada premeditada. A fonte afirma que a coisa toda foi articulada por gente do próprio convívio do cantor. É uma acusação muito séria, e é exatamente por isso que a gente precisa desmembrar os motivos que ele apresenta para bancar essa história toda. E aí a gente chega na suposta raiz de toda essa confusão. A palavra-chave é caguetar. Todo mundo sabe o que é, né? É entregar alguém, expor os rolos para os outros. Segundo o relato da MC Misa, o Kevin estaria envolvido nos esquemas aí que simplesmente saíram do controle. A alegação é que ele teria ameaçado, lá num grupo de WhatsApp, que ia caguetar os associados assim que voltasse de um show. Ou seja, segundo a fonte, essa simples ameaça de abrir a boca e expor as atividades ilícitas da galera foi o fósforo riscado no barril de pólvora, o estopim para toda a trama. Passando para o nosso ponto 2, motivações e a viagem. Vamos olhar para os bastidores por trás desse show. Olhando para a linha do tempo macro que o Misa apresentou, fica claríssimo que ele não enxerga isso como uma confusão de momento. É um negócio que vem de longe. Ele descreve que meses antes do ocorrido já rolavam conflitos sérios sobre esquemas com um associado chamado Lucas Pombal. Semanas antes, começam as ameaças do Kevin de expor o grupo, e aí, dias antes da tragédia, o tal show no Rio de Janeiro supostamente é organizado. O Misa bate o pé dizendo que esse show não caiu do céu. Na versão dele, foi um cenário meticulosamente orquestrado por várias pessoas, e ele até cita nomes conhecidos como Gugu e VK. E o motivo disso? Fazer isso longe de São Paulo seria estrategicamente muito mais fácil. Mas o relato vai ainda mais fundo e detalha um histórico pesado de atritos. A fonte faz alegações muito específicas sobre o passado do Kevin com o Gugu. Presta atenção no que ele diz. O Gugu já teria delatado o Kevin para a polícia no passado. Teria mandado apreender o carro da Deolane de propósito para atingir ele. E tem mais, até mesmo entregado uma arma na mão do Kevin durante uma treta com o Livinho. O que a gente precisa pescar aqui é o argumento principal da fonte. Ele usa esse passado para dizer, olha, já existia um clima terrível, uma animosidade gigantesca e um padrão de perigo extremo muito antes deles botarem os pés no Rio de Janeiro. Ponto número 3. A cronologia do quarto de hotel. Como foi a verdadeira linha do tempo lá dentro? Tentando organizar a bagunça que foi aquela noite, de acordo com a fonte, as coisas saíram do controle numa velocidade assustadora. Primeiro, o Misa afirma que rolou uma briga no quarto da Deolane logo depois do show. Minutos depois, usando a desculpa de que precisava pagar uma conta, o Kevin teria saído de lá e ido para o quarto onde estavam o VK, um rapaz chamado Jonathan e uma garota de programa. Segundo a fonte, uns 10 ou 20 minutos depois disso, a Deolane bateu na porta, entrou nesse segundo quarto e aí, meus amigos, virou uma briga generalizada. E foi bem nesse momento de caos absoluto, dentro daquele espaço apertado, que a queda fatal aconteceu. E aqui a gente bate na alegação mais tensa de toda a investigação. Vou ler para vocês exatamente como a fonte declarou. Abre aspas. Quem empurrou o Kevin foi o VK irmão juntamente com a Deolane que estava no quarto, numa briga generalizada. Fecha aspas.
Bom, vale reforçar nossa posição de análise imparcial aqui, tá? A gente não tá dizendo que isso é verdade de forma alguma, mas é impossível ignorar o peso do que o Misa tá afirmando com tanta convicção. Ele tá acusando nominalmente essas pessoas de agressão física e de literalmente empurrar o cantor durante a confusão. É uma afirmação muito, muito forte. Isso nos leva ao ponto 4, o papel da segurança. Especificamente, qual foi a posição do Jader em tudo isso? Sabe qual é a grande pergunta que o próprio Misa levanta na entrevista original? Onde estava o Jader, o segurança pessoal, no meio desse furacão todo? Essa é uma peça que definitivamente não encaixa no narrativo oficial, e o entrevistado faz questão de bater nessa tecla com muita ênfase. O X da questão aqui é o contraste gritante entre o que a gente espera de um segurança e o que o Misa alega que de fato aconteceu. Pensa comigo, qual é a ação óbvia no momento desses? Proteger o artista na briga, certo? Mas a alegação é que ele não moveu um dedo para separar nada. Se alguém cai da sacada, o esperado é correr lá embaixo na hora para prestar socorro. A alegação? Ele nem sequer pisou na grama para ajudar. E o pior, um profissional de segurança deveria ser totalmente neutro e acalmar os ânimos. Só que o Misa acusa o Jader de participar ativamente da briga dentro do quarto e ainda joga no ar de um jeito bem suspeito que o segurança teria enriquecido misteriosamente depois que a poeira da tragédia baixou. Entrando agora no nosso ponto 5, as provas citadas no relato. O que tem no arquivo do Misa? Olha, o Misa não gagueja quando o assunto é prova. Ele garante que tem em mãos um material digital bem robusto, prontinho para ser entregue na mão das autoridades. Ele lista gravações de tela do WhatsApp, prints claríssimos das tais ameaças do Kevin de caguetar os esquemas todos. E o que talvez seja mais chocante da lista: áudios, gravações de voz originais envolvendo o VK. E é exatamente isso que puxa uma frase que sinceramente chega a dar um arrepio. Segundo a fonte, um desses áudios contém uma mensagem atribuída ao VK dizendo o seguinte: foi melhor assim o Kevin ter morrido mesmo porque ele já estava falando demais. Repito, a gente está se baseando 100% no que a fonte disse, mas se isso for minimamente real, é a base inteira do argumento do Misa. Para ele, essa frase escancara que havia um motivo claro e um desejo indiscutível de calar o Kevin. Aí a gente pula para um fato bem curioso que aconteceu agora, no ano de 2024. O Misa conta que a Deolane tentou calar ele judicialmente. Ela entrou com um processo pedindo R$30 mil e uma ordem de mordaça para que ele parasse de vez de citar o nome dela. O detalhe que o Misa usa a favor dele é que o juiz negou esse pedido. A justiça decidiu que ele tem o direito de continuar falando sobre o caso. E, na visão da fonte, essa vitória no tribunal é uma prova concreta de que a versão dele tem legitimidade, que ele não estava falando sozinho ao vento, sabe? E chegamos ao nosso último ponto. Ponto 6. O apelo por justiça. Qual é o grande objetivo do Misa no fim das contas? Se a gente analisar os passos do próprio Misa, dá para ver que tem um caminho traçado. Passo 1, ele conta que procurou a Dona Val, a mãe do Kevin, lá atrás, entre 2022 e 2023. Passo 2, ele diz que deu um passo para trás e parou de falar porque todo esse estresse estava acabando com a saúde da mãe dele. E agora no passo 3, ele achou que era a hora. Ele botou a cara no sol, veio a público e está oferecendo abertamente o depoimento e essas supostas provas para a polícia e para a família. O objetivo final dele: fazer um barulho tão alto que as autoridades sejam obrigadas a reabrir o caso. E tem um detalhe extra que não dá pra gente deixar de fora, que é a visão do apresentador do canal, o Frank, que foi quem conduziu a entrevista. Ele adiciona uma camada bem interessante na investigação. Ele levanta a bola de que o Kevin era independente até demais e tinha uma base de fãs simplesmente gigantesca e apaixonada. Ou seja, ele não era mais refém das grandes estruturas ou gravadoras da indústria musical. Essa autonomia toda para o apresentador transformava o Kevin num alvo muito único, quase como se a independência dele fosse uma ameaça para o poder estabelecido ao seu redor. E para fechar a nossa análise de hoje, fica uma pergunta pesada na mesa. Quando a conclusão oficial bate de frente com alegações tão graves de alguém que estava lá dentro, onde é que fica a verdade no meio disso tudo? O caso do MC Kevin continua sendo esse labirinto enorme de versões que não se conversam. A gente sabe muito bem que a palavra final é das autoridades, mas depoimentos públicos como esse do Mizali garantem que as perguntas não parem de ser feitas. A busca por justiça, ao que tudo indica, ainda tem muitos capítulos pela frente. Espero que essa nossa imersão tenha ajudado você a organizar as ideias no meio dessa tempestade de controvérsias. E aí, o que você acha dessa história toda? Fica a reflexão.